Por que que o luto, ele é tão dolorido e transcende a nossa alma? E com um assunto tão difícil de falar, né, mas como eu já vivi e com o tempo eu fui aprendendo a lidar um pouco com essa situação, eu acho que é importante porque quase não se fala sobre e todo mundo vive, né, praticamente. Há alguns anos atrás eu perdi um filho e graças a Deus o Senhor me curou dessa dor. E o tempo ia passando e eu tinha uma ânsia, assim, por ser feliz, né, por sair daquela tristeza, por dar a volta por cima, mas era muito difícil, porque quanto mais o tempo passava, às vezes parecia que eu estava mais me afundando numa depressão, numa tristeza, né. E com o tempo, a gente vai escutando: "Faz isso, faz aquilo, ora, se entrega mais ao Senhor, procura, trabalhar, procura projetos", tudo para sair daquela tristeza. E na verdade, o que faz o nosso coração sair daquele lugar de dor, de desespero, parece que a gente está sendo partido em trilhões de pedaços, não é o tempo. Não é o tempo, eu já vou falando que o tempo não muda nada. Geralmente com o tempo a gente joga as coisas debaixo do tapete. O tempo não é resolvedor de problemas nem para o luto, nem para situação nenhuma. Na verdade, a gente tem que realmente chorar, realmente orar, realmente buscar a Deus consolo. A própria palavra diz que Jesus deixaria o Consolador é o Espírito Santo. Quantas vezes eu agachei aqui no braço da cama e falei, oh Deus, consola meu coração. E às vezes eu me sentia tão confortada, em outras eu me sentia abraçada, mas o Senhor nunca deixava eu sozinha. E beleza, orando, né, tentando sair daquele lugar, porque eu não podia ficar em casa parada, prostrada, no quarto, não. Eu me esforçava para sair, eu me esforçava para conversar, botar para fora. A psicóloga que me atendeu na época que aconteceu toda essa situação muito difícil, ela falou assim, divide, cara, já que você gosta de conversar, divide. Toda vez que você botar para fora, você vai deixando um pouquinho da sua dor naquelas falas. E eu fazia isso, às vezes eu me esforçava mais para falar, contar meu testemunho. Quando eu escutava que outra pessoa estava passando por aquilo, eu sentia a dor daquela pessoa e a minha vontade era lá abraçar aquela pessoa e falar, olha, eu passei por isso, Deus está me consolando, Deus está me confortando. O período mais difícil de todo esse tempo foram os primeiros 2 anos. Eu me senti dentro de uma caverna, não tem outra palavra. Tinha um dia que eu era esmagada por essa dor, mas eu tinha uma ânsia por ser feliz, eu tinha uma ânsia por passar por aquilo, por ter a minha alegria de volta. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito animada. Mas o luto, ele é muito difícil, cada um passa em seu tempo. E tem gente que não passa por este lugar, fica neste lugar. Toda situação da nossa vida, a gente tem que passar por essa situação e não estacionar e não orar nela. Muitas das vezes a gente não sabe lidar com a perca. E o Senhor foi me ensinando. Nessa ânsia minha de ser feliz, de ser curada, de ser restaurada, de buscar a Deus, Deus me tirou desse buraco. E foram duas coisas que aconteceram no momento do luto. Eu, primeiro, perdi o meu bebezinho gostoso, lindo, que tá com o Senhor. E segundo, eu queria viver uma libertação de mim mesma. Eu estava tão cheia do meu ego, do meu egoísmo, das minhas próprias convicções, mas quando eu vi o Heitor indo embora, eu vi que precisava ir embora toda aquela mulher, né, cheia de si, cheia das suas vontades. Eu precisava viver o meu novo eu em Jesus. E creio que também essa foi uma porta de cura, né? Eu queria permitir que ele fosse, que ele estivesse com o Senhor, mas que aquela velha mulher, aquela mulher terrível fosse também. E há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava fazendo curso de teologia e o nosso pastor Edmar, ele falou, o pastor dá um curso pra gente, ele é incrível, ele foi incrível nas falas. Por quê? Quantas vezes é necessário dar nomes a coisas que a gente está sentindo e a gente não sabe o que é. E ele falou uma coisa que eu achei tão bacana, tão, assim, fez tanto sentido pra mim, porque eu passava, mas eu não sabia se tinha um nome pra aquilo. O Edmar falou assim, pastor Edmar, quando a gente passa por um luto, por uma traição,
a gente tá passando por algo que é contrário à natureza que Cristo nos criou. Eu vou ver se eu consigo explicar da forma que ele explicou, para ficar bem claro. Quando Jesus criou o homem e a mulher, Deus criou eles como seres eternos, né? Para ser unido ali, né? E desfrutar e contemplar toda a beleza que Deus criou. Olha que profundo. Quando Adão e Eva pecaram e decidiram ali viver segundo a sua própria vontade, o pecado deles revelaram uma natureza caída, e nessa natureza tinha a morte, né? Deus criou o ser humano para ser um ser relacionável, né? Que tem intimidade, que tem comunhão, que tem afeto. Então, quando Deus cria o ser humano, primeiro, por que às vezes a traição também, traição homem e mulher, dói tanto? Porque o Senhor criou um homem para a mulher para eles serem unidos e ser uma só carne. Então a traição também entra nesse aspecto de dor profunda, porque ela é contrária à natureza que Deus criou para o ser humano. Nossa, e aquilo me fez pensar tanto, né? Porque uma das coisas que mais acontece são traições em relacionamentos. E isso destrói demais a alma daquele que foi traído, seja o homem, seja a mulher. Né? Primeiro isso. A gente é um ser relacionável, né? Então Deus criou o homem para a mulher para o homem, para que fosse eterna essa união, né? Beleza. Segunda coisa, Deus não criou o ser humano para morrer. Então dentro de nós não estava o entendimento sobre um sentimento para que pudesse ser lógico, para que pudesse ser racional a perca de alguém. Por isso que transcende a nossa alma esses tipos de dores, tanto a dor do luto quanto a dor da traição. É inexplicável a dor da traição, é inexplicável a dor do luto, é inexplicável a dor do abandono, porque tanta gente se sente abandonada. Deus criou o ser humano para ser relacional, para ter intimidade, para ter comunhão. Então o abandono, o luto e a traição vem junto com o pecado, vem junto com a queda. E por isso que ela dói tanto. E por isso tantas pessoas não sabem lidar com esses sentimentos. E quando eu aprendi aquilo, não que mudasse muito o que a gente sente, né? Porque quem tem luto, mesmo entendendo esse contexto, essa situação, ainda sente. Mas é muito bom quando a gente entende o porquê que aquela sensação de morte, né? De perca, parece que quebra a gente em pedaços. É como se a gente ficasse sem braço, sem a perna. É como se a nossa alma rachasse ao meio. Por quê? Nós não somos seres criados para perder pessoas que a gente ama. A nossa natureza, que vem a natureza de Cristo, né, em nós, foi uma natureza criada para a eternidade. O casamento foi feito para a eternidade. Um para o outro e não a traição. Então, assim, eu não sei se esse vídeo pode ajudar vocês, mas eu acho muito válido quando alguém vem e dá nomes para aquilo que a gente sente, porque a gente não se sente perdido. Quantas vezes eu passei por circunstâncias e eu me sentia única naquelas circunstâncias, porque eu falava, parece que só eu que vivo isso, parece que ninguém mais passa o que eu tô passando. Mas eu estou aqui para falar que depois, agora tem 7 anos que tudo isso ocorreu. Às vezes, não vou negar para vocês, que me bate um pensamento de como seria eu, o Augusto, né? Meu Augusto tem 7 anos, o Levi tem 3 meses. Como seria ser mãe do meu Levi, que tá, do meu Heitor, que tá com Jesus, né? Eu confundi o nome dos filhos, né? Pode ser 30 mil filhos, a gente vai confundir sempre. Como seria, né, ter ele aqui comigo? Eu ainda sou mãe dele, mesmo que ele agora está sendo cuidado por Deus no céu. Eu tô conversando agora com uma mãe talvez que esteja passando por luto, né? Ou por luto de um filho, luto de um pai, de viúva. Eu não sei qual que é o seu luto. Se sinta acolhida por Cristo e entenda que dói tanto porque nós não fomos criados para passar por esse tipo de dor. Só que infelizmente quando veio o pecado, veio a destituição. Não sei se eu falei certo, né? A destituição. Veio a destituição daquilo que era perfeito para a queda. E a queda nos trouxe situações como essa. Mas nada, gente, nada anula o amor de Deus. Eu tô aqui para falar que eu vivo em Cristo Jesus. E eu literalmente, eu não sobrevivo mais em dor, em tristeza, em luto.
Eu literalmente vivo em Cristo Jesus. Eu sou alguém feliz, eu sou alguém alegre, eu sou alguém animada. Eu sou alguém que tem planos, sabe? Deus restituiu tudo, até a felicidade do meu coração. Porque a alegria de vida, a energia de vida, a vontade de ir e viver e conhecer o melhor do Senhor, o melhor desta terra, o melhor do que há por vir, né? Que é o reino dos céus, que é a eternidade. É porque o Espírito Santo tá dentro de mim e ele gera vida, vida em abundância, vida com alegria. Quer mudança de vida? Cultive o Espírito Santo dentro de você. E este luto que parece te engolir, essa traição que parece te destruir, o Senhor vai curar. E até no que é mais difícil, encontrará propósito em Jesus. Se eu disse alguma coisa que você não concorda, se eu disse alguma coisa que gerou dúvida, comenta nos comentários. Mas deixa o Espírito Santo entrar no seu coração e me perdoe qualquer coisa. É um assunto tão delicado, né? Eu estou dividindo a minha experiência. Às vezes a minha experiência não é a experiência de todo mundo. Mas se permita chorar, se permita rir, se permita sonhar. Só não fique parado neste lugar. O Espírito Santo quer movimento da minha e da sua parte. Então se movimente e vá em direção a Cristo Jesus.